Olá, o Rio TV Debate está no ar e hoje vamos falar sobre o vício em celular. Quanto tempo você passa por dia usando o celular? Para falar sobre essas e outras questões, nós recebemos hoje aqui no nosso estúdio Roberta Campos, oftalmologista, Lúcio Lage, professor, consultor e escritor, Rebeca Carbonaro, estudante universitária e dependente do celular, e o Dr. Marcos Brito da Silva, médico ortopedista. Eu agradeço aqui a presença de todos e já começo o nosso programa hoje querendo saber da Rebeca. Rebeca, fala como essa sua ligação é intensa com o celular. Hoje em dia eu faço tudo por ele, né? Na verdade, desde que eu tive um celular, eu comecei a ligar com e-mail, colocar... um pouco tem também da rede social, mas assim, no meu ramo, tento trabalhar com audiovisual, a gente tem... trabalho como fotógrafa. Então, eu acho que a gente tem que ter sempre essa visão como pessoa, como usuário. E também, como usuária, utilizo ele para tudo. Desde despertador, para e-mails, para fazer praticamente tudo. Até controle da quantidade de água que eu bebo por dia, eu controlo pelo celular. E você tem uma ideia de quantas horas você costuma ficar conectada aí no celular? Praticamente o dia inteiro. Até já perdeu a hora, ou seja, acordou antes da hora. Como é que foi essa tua experiência? Sim, ontem eu sempre coloco o despertador para despertar 5h45 e despertou 4h45. Eu saí de casa, eu cheguei no lugar que eu tinha que chegar 7 horas e na verdade era para chegar 9. Então eu não entendi o que estava acontecendo, eu confiei 100% no celular e tive que pesquisar no Google para saber a hora correta que eu estava. E quando eu descobri que eu cheguei 2 horas antes por culpa disso, que ele mudou o fuso horário automaticamente e eu fiquei meio perdida. E eu não consultei em nenhum lugar, precisei dele para consultar o horário de verdade. E você tem consciência dessa sua dependência no celular? Ontem eu parei e falei, nossa, eu preciso de um relógio diferente do celular, eu preciso sair um pouquinho desse meio. Lúcio, falando da tua experiência aqui, dependência digital nos livros, você vem pesquisando muito esse lado, né, do celular, da área digital. O que você observa principalmente aí com o nosso exemplo da Rebeca? A Rebeca acabou de relatar um caso clássico da pessoa que já perdeu o controle, né, já está controlada pelas mídias. O caso do despertador é bem típico. E já na fase grave de dependência digital, já quase chegando ao zumbinismo digital, né? Que é o nome que a gente tem usado para as pessoas que andam pelas ruas, tropeçando, atropelando as pessoas nos shoppings, e o sonho de consumo é enviar e receber mensagem. Tudo que está em volta fica alienado e se concentra naquilo. É bom que esse episódio tenha acontecido contigo, que é um alerta efetivamente. Você precisa começar a tomar o controle com relação a esse tipo de coisa, que é o que a tecnologia, não a tecnologia está fazendo, o que o ser humano está permitindo que a tecnologia faça. Aqui nesse livro nosso, que eu estou trazendo aqui para a Simone... Eu queria até que você falasse só um pouquinho da questão do Instituto, que você participa do Instituto, Instituto, só para as pessoas entenderem. Uma das minhas atividades é participar como colaborador do Instituto Delete, que é um instituto criado e coordenado pela professora Ana King. Funciona aqui no Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na confluência ali de Botafogo com a URCA. E lá nós recebemos, às sextas-feiras, pela manhã, pessoas com dependência digital. Normalmente são levadas por parentes, né? O dependente digital nunca reconhece, portanto, ele não irá sozinho. Será muito difícil. E esse atendimento é um atendimento gratuito. As pessoas são recebidas pelas psicólogas, existe uma rotina, um processo de avaliação, e são separadas, né? Porque hoje você já consegue separar a dependência de games, de Facebook, de computador, de outras mídias. O caso típico do game é porque o dependente game, ele fica tão mergulhado no game que ele não tem tempo de ser dependente nas outras coisas, né? Então tem pessoas que chegam lá para o tratamento que viraram 2 noites, 3 dias, direto, trabalhando ou jogando com o mundo inteiro, e, portanto, são dependentes de situação muito grave. Aqui a gente fala em convivência, nesse segundo livro. Esse primeiro foi feita uma pesquisa em organizações, porque a minha linha de pesquisa trabalha também o coletivo da dependência digital. E aqui a gente evolui, na continuação desse primeiro livro, com dicas de como a gente conviver. Porque as pessoas perguntam, vocês que pesquisam dependência digital são contra a tecnologia? Claro que não, a gente vive isso a vida inteira. Por isso a gente consegue produzir coisas para tentar ajudar as pessoas. O Convivência faz isso. Ele fala como conviver, ser digital, porque todos somos, isso é inevitável,
sem ter os danos que a tecnologia está proporcionando. Ok, doutor Marcos, na sua área, como ortopedista, quais as causas e consequências que estamos apresentando por causa do vício em celulares? Provavelmente, o uso do celular causa vício postural. O vício do uso da tela leva a um vício muito frequentemente de dores cervicais, dores nos ombros, membro superior. Alguns anos atrás, o primeiro smartphone que surgiu foi o BlackBerry, e os americanos cunharam uma expressão chamada BlackBerry Thumb, então seria o polegar do BlackBerry. As pessoas chegavam a digitar 1000 mensagens num único dia, né? E as mensagens eram basicamente de texto. O uso era tão intenso do polegar que a pessoa desenvolvia um tipo de tendinite específico desse manuseio frenético do celular. Hoje a gente tem visto muitas dores cervicais, principalmente com as pessoas levando o pescoço e a visão até a tela, ao invés de levar a tela até os olhos, né? E algumas vezes, se você trabalhar também muitas horas com o braço levantado, você pode começar a ter dores nos ombros e no cotovelo, nas mãos, também por sustentar nessa postura durante várias horas o celular. E essas consequências o senhor já tem observado, inclusive, nos seus atendimentos, no seu consultório, com certeza, né? O número aumentou. Muito, aumentou muito. Mas o vício postural, ele deve ser observado em tudo. O celular é só mais uma ferramenta. Mas, por exemplo, assistir televisão é uma outra tela, em modo inadequado, por exemplo, deitado, com 2, 3 travesseiros, tentando botar o pescoço na direção também vai levar a dores, né? Ou mesmo ler jornal com o braço também em posição inadequada durante muitas horas também vai levar a dor. Então é muito importante que a partir do momento em que você faça muito intensamente uma atividade, você preste atenção na sua postura para evitar um vício postural e uma dor. Porque todos nós acabamos deitando, até também ficando assim, né? Mesmo deitado, todo mundo está lá, deitado, sentado, sempre na posição errada. Isso tem sido também muito frequente no consultório. Como as pessoas estão dizendo assim, olha, tome cuidado, não abaixe o pescoço para não ter dor cervical, as pessoas estão passando a ficar deitada e pegam o tablet e ficam segurando assim na frente, deitadas à noite e ficam passando, né? Eu posso olhar à noite para o meu lado, a minha esposa está fazendo isso. Não preciso ir longe, não. Exatamente, porque a gente fala do vício dos jovens, mas eu acho que o vício hoje, né, é uma coisa que está afetando todos nós. Eu vou passar a palavra para a doutora Roberta, da questão da oftalmologia. Bom, na oftalmologia, assim, eu acho que o mais marcante, mais preocupante é o uso excessivo das crianças, né, no celular pelas crianças. Então, o que eu tenho observado agora é que, assim, até por comodidade dos pais, porque a criança não compra um celular, né, sozinha, então, assim, a comodidade dos pais é dar o celular para a criança e ele ainda acha aquilo, assim, muito interessante, né? Nossa, meu filho tem 2 anos, ele já entra no Facebook, ele já digita algumas coisas, quer dizer, isso é péssimo para o desenvolvimento visual da criança, né? Então, assim, a criança tem o desenvolvimento cerebral da visão até os 6, 7 anos e agora eles estão sofrendo um estímulo na visão de perto muito grande, né? Então, isso é prejudicial para o desenvolvimento visual. E hoje a gente percebe que no Japão, na Coreia, a incidência da miopia nas crianças está sendo enorme, né? Porque o cérebro ele começa a entender que aquela visão, naquela distância, é o mais importante. Ele já não leva mais em consideração que a criança tem que ter uma visão, um campo de visão, né? Então, assim, hoje a criança pega um celular e fica a 10 centímetros de distância digitando, porque eles aproximam demais o celular, né? Do rosto, vocês podem perceber, porque eles têm um músculo muito desenvolvido. Então, o foco da criança, quando coloca um objeto próximo, ele é muito potente. E é justamente o que a gente perde depois dos 40 anos, né? Esse poder de foco. Mas o poder de foco na criança é muito grande. Então, quando eles ficam 1 hora, 2 horas no celular, eles fazem o que a gente chama de falsa miopia. Eles fazem um espasmo de acomodação.
o músculo, ele contrai de uma forma que quando você vê a criança está com 5, 6 graus de miopia, não tendo aquela miopia efetivamente, né? Então, esse é o cuidado que deve ter, porque muitos diagnósticos estão saindo até justamente. Então, né, assim, doutora? diagnósticos errados, crianças usando óculos para miopia sem ter miopia, porque foram examinados num momento que estavam vendo celular. Às vezes na sala de espera eu vejo, é a coisa mais comum do mundo, a mãe dá o celular na sala de espera, né? E eles ficam lá. Quando entram para ser examinados, a gente detecta uma miopia enorme. Então, assim, um fato interessante, que foi até que eu resolvi fazer um vídeo e coloquei no YouTube sobre isso, foi uma criança que foi no meu consultório, amiguinha até da minha filha, que tem 6 anos de idade. Ela chegou no meu consultório no primeiro horário, eram 8h30 da manhã. Eu passei no computador, ela estava com 8 graus de miopia. Uma criança de 6 anos de idade. Eu falei, mas mãe, ela já olhou celular desse jeito, né? São 8h30 da manhã. Ah, pois é, eu dei celular para ela de manhã e tal. Então, assim, a criança fez uma acomodação que ela no meu consultório estava com 8 graus de miopia. O que na realidade não era. E não existia. Eu sei que é uma criança que enxerga bem, eu conheço. Então, assim, dilatei a pupila. Quando a gente dilata a pupila, a gente tira o poder de acomodação desse músculo. Passei novamente no computador, uma criança que não tem grau nenhum, enxerga perfeitamente, para você ver o poder de acomodação do músculo na criança. No adulto isso não acontece, então as consequências não são tão ruins, entendeu? Agora, realmente, numa criança, fora todo o resto que engloba, né? Você pode tentar falar com uma criança quando ela está no YouTube, você chama 1000 vezes, ela nem te responde. Exatamente. Né? Doutora, vou lhe interromper porque nós vamos para o intervalo, mas já voltamos falando mais sobre o vício de celular. Estamos de volta com o segundo bloco do Rio TV Debate de hoje, falando sobre vício em celular. E nós estávamos falando aqui no bloco anterior sobre a questão das dificuldades e dos problemas com a visão. Rebeca, qual era a sua dúvida que você tinha? Já aproveita para perguntar aí para a doutora Roberta. Sei até qual idade se jovens também sofrem disso, porque uma vez eu fui ao oftalmologista e eu não tinha grau nenhum. E eu falei, mas como que tem horas que eu não consigo enxergar o número do ônibus? Às vezes, uma vez eu já até peguei errado, porque eu não conseguia enxergar. Quando eu cheguei era outro ônibus, mas ia para o mesmo lugar. E não tem grau nenhum, né? Justamente assim, o nosso olho, ele age como se fosse uma máquina fotográfica, né? Então ele tem um zoom e quanto mais novo a gente mais forte é o zoom. Entendeu? A gente vai chegando perto dos 40, parece que o zoom começa a ficar meio travado, né? Então, assim, a criança e o adolescente, eles têm um poder de acomodação para perto muito grande. Então, isso acontece muito até, às vezes, 20, a gente pode ver até com uns 25 anos ainda, pacientes com poder de acomodação muito grande. E aí, como eles ficam muito tempo no celular, o foco fica muito próximo, você detecta uma miopia, por causa dessa situação, dessa acomodação do cristalino, que o paciente não tem. Muitos médicos não percebem isso e já prescreve um grau de miopia para um paciente sem ele ter a doença, né? Agora, essa questão, poxa, tem hora que eu estou enxergando, tem hora que eu não estou enxergando, é justamente por causa desse poder de foco. Se você fica, por exemplo, às vezes você está no metrô e vem escrevendo no celular o tempo inteiro. Quando você sai, está tudo embaçado. Porque o olho ele está focado naquela distância, ele leva um tempo para ele relaxar a musculatura para poder olhar para longe, entendeu? Então, assim, o problema maior mesmo é a visão de perto, porque quando fala, então eu posso botar na televisão, ok, a televisão é muito melhor do que o celular, porque quando a gente olha para a televisão, o nosso músculo está relaxado. Conforme a gente aproxima, é que ele vai ficando gordinho e dando foco para perto. Então, o problema maior é você focar para perto durante horas seguidas, entendeu? E ter esse cuidado, então, das horas. Com Lúcio, certeza. qual a tua experiência aqui da tua pesquisa? Qual é o máximo que as pessoas têm ficado no celular? Existe um máximo ou acaba sendo quase que 24 horas? O tempo sozinho não determina o quanto a pessoa é dependente. Você tem outros fatores. Porque você pode ser um usuário, por questões de trabalho, 8, 9 horas por dia, mas conseguir ter controle, ao contrário da Rebeca,
de após sair do expediente, por exemplo, fazer a sua academia, ter sua vida social, sábado e domingo ter seu tempo para dedicar para a família, mesmo que use a mídia de forma intercalada. Então, para pessoas que trabalham regularmente, você já tem 8, 9 horas que, via de regra, elas estão com os olhos na tela, no computador, né? Você tem um cálculo para isso. Se é uma pessoa que não tem atividade profissional e fica o dia inteiro disponível, tem muito tempo sobrando, fatalmente ela vai ter muitas horas de uso. E no caso de pessoas que precisam usar a mídia para trabalhar, como você já tinha citado, fica pior ainda, porque o número de horas é muito maior. Você não tem um tempo exato, isso vai depender de uma série de fatores. Como a doutora Roberta falou, no caso de criança, o tempo seria 0. Alguns autores falam que a partir de 2 anos seria possível dar um celular a uma criança. Eu pessoalmente discordo com a vivência que a gente tem, né? Eu tenho uma neta de 4 anos e meio que não usa celular. E quanto mais você puder postergar esse prazo, melhor. Mais importante que o tempo é você dosar, né? Que eu chamo de dosagem permanente. Você, ao longo de um dia, enganar seu cérebro positivamente. Você faz 1 hora de mídia e vai fazer 1 hora na academia sem levar o celular para a esteira, né? Pelo amor de Deus, eu já vi acidentes sérios com relação a isso. Então, você tem que concentrar naquela atividade que você está fazendo, né? Você não vai jogar um futebol usando o celular, nem esquiar ou coisa que o valha. Vai para a academia, foca o pensamento no seu corpo, na sua mente, não usa o celular. Você vai diminuindo o tempo que eu chamo de IHT, que é o índice de hora-tela. Criar hábitos saudáveis. Criar hábitos saudáveis, intercalados, e fazer com que sua vida social, sua relação humana, de ser humano com outras pessoas, não fique prejudicada. Porque isso acaba atrapalhando tanto no trabalho, né, sem quanto dúvida, na sem vida dúvida. pessoal, né, com a A família. dependência digital na escala já do grave, a gente consegue medir isso lá nos questionários que a gente aplica nas pessoas no Instituto DELETE, determina esse tipo de coisa. Porque tem pessoas que você fala 10 mais 15, ela pega o celular para fazer a conta. Porque ela não consegue mais raciocinar que você pode fazer coisas sem a sua mídia. Sim. Eu queria fazer só uma correção, que a gente continua chamando de celular, essa mídia que ela não é celular, que o que menos ela faz é telefonar, né? Você usa para gravar, acessa a internet, né? Para mandar foto, mensagem. mandar mensagem. Se sobrar tempo, quando você não está fazendo tudo isso, dá até para falar com alguém, né? Ouvir a voz de alguém em algum lugar do planeta, exercitar as cordas vocais. Mas as pessoas falam cada vez mais, o ser humano se comunica cada vez menos. E a mídia ainda mais escrita. O WhatsApp, por exemplo, o Brasil é o 2º país do mundo em uso de WhatsApp. Então, nós precisamos nos alertar para isso. Usar a tecnologia de forma consciente. Sempre ter essa consciência. Sempre. Vamos tentar fazer isso com a Rebeca até o final do programa, Lúcio? Vamos, até o final do programa eu não digo, porque precisa de mais tempo. Tentar. No caso dela... Doutor Marcos, a sua experiência, o que nos mostra aí dentro dessa realidade digital e para onde vamos caminhar? Um público que a gente tem que prestar muita atenção é o que trabalha com a tela. E esse precisa do celular. Muitas pessoas hoje em dia fazem compras e vendas, né, pelo celular. O que a gente tem observado é que uma das maneiras de você conseguir diminuir o tempo de tela é você usar a voz. Então, hoje a gente tem conseguido observar, principalmente quem usa o celular para trabalho, usando cada vez mais as comunicações vocais, como se você estivesse usando o antigo rádio, aquele push to talk, e você apertava e mandava a sua mensagem. Você faz isso agora com um atraso um pouco maior, você manda uma mensagem, a pessoa escuta aquela mensagem e responde para você. Isso é muito importante, você não deve nunca usar o celular, por exemplo, enquanto está dirigindo. A gente fala dos diversos problemas de saúde relacionados à postura, mas a gente, dentro da Sociedade de Ortopedia, a gente tem uma campanha muito séria para que a gente não use, em hipótese nenhuma, o celular durante o momento em que você estiver concentrado na direção. Se for absolutamente indispensável, para o carro e usa, e para ser uma coisa ainda mais rápido, use a voz, dê uma mensagem vocal. Se for uma coisa muito importante, para o carro e ligue para a pessoa, né? Então, o número de acidentes relacionados ao uso de tela durante a direção é muito sério. Para você que usa o celular o dia inteiro, né, tá já numa classificação de... Zumbi digital. Zumbi digital, já que é um zumbi digital. Mas tem cura, tem jeito. Então, talvez
parar um pouquinho e ligar para as pessoas. Ligar para um amigo, falar, e aí, tudo bem? Como é que tá? Isso, olha, vai ser um susto inicialmente, mas vai ser muito legal. A pessoa vai te achar diferente, assim, old fashion. Que dentre das minhas amigas, eu sou a única que ainda liga. Porque tá isso vendo? acabou se tornando um pouquinho invasivo, você ligar pra pessoa sem avisar que você vai ligar. Pelo menos assim, Vou te ligar. pras pessoas... Você manda pro primeiro meu uma ciclo. mensagem. Te ligar. Posso te ligar? Né? Você está disponível pode para falar? me atender agora, né? Ou desculpa por ligar, tô ligando pra você porque eu É preciso falar verdade, com eu não você prestei rápido. atenção, mas as pessoas Isso é hoje em dia têm interessante, dito elas isso. perguntam, Desculpa né? por ligar, né? É verdade. Rebeca, e na sua situação aí no dia a dia, você acha que você, a partir de agora, até dessa situação que você passou há pouco tempo, né, de acordar às 4 da manhã e achar que é uma coisa normal, você pretende se policiar mais? O que você acha que a partir disso mudou e vai mudar a sua relação com o celular? Parar um pouquinho de depender dele para muitas coisas do dia a dia que eu posso fazer sem precisar dele. Por exemplo, um relógio, eu posso ter um relógio de pulso ou ter, sei lá, um despertador diferente do despertador do celular, até porque já aconteceu várias vezes também dele desligar e eu acabar acordando atrasada porque ele desligou e acabou a bateria do nada. Assim, são coisas que a gente tem que parar um pouquinho e pensar e refletir sobre esse uso também. Com certeza. Roberta, você queria Eu queria complementar? acrescentar uma situação nessa de usar o celular quando está dirigindo, né? Então, o que acontece? Às vezes, a pessoa está dirigindo à noite, aí recebe uma mensagem e é aquela curiosidade enorme que ela tem que ver na hora. O que a gente tem que entender é que o olho ele funciona da seguinte forma. Quando você olha a tela clara, ele inibe as células relacionadas à visão noturna. Então, se você está dirigindo à noite e você para ver uma mensagem no celular, você inibe as células relacionadas à visão noturna e como se ela ativasse as células relacionadas à visão de cores. Então, logo que você volta a dirigir, você perde muito a noção da visão noturna, entendeu? Até as células voltarem a se ativar e você conseguir ter aquela visão da periferia, né? Entendeu? Então, assim, é muito importante não mexer no celular, nem mesmo parado, muitas vezes, né? Então, porque você tá à noite, eu vou dar uma paradinha, vou ver o celular e vou continuar, vou pegar a estrada. Muito perigoso isso. Outra coisa, assim, que eu acho que é um alerta é usar o celular antes de dormir, gente. Isso é muito complicado. Bom, vou interromper de novo, nós vamos para mais um intervalo e já voltamos com o nosso terceiro e último bloco do Rio TV Debate de hoje. Até já! Estamos de volta com o Rio TV Debate de hoje, falando sobre vício em celular e vamos agora para o nosso último bloco. Doutor Marcos, o senhor tem uma experiência aí também com a questão da oftalmologia e da ortopedia, como é que foi? Sim. Um paciente já com dor cervical crônica, já passando por uma série de colegas ortopedistas, uma dor de mais de 6 meses, já com exames de radiografia, exames de ressonância, e sem nenhuma patologia mais grave, né? Já tinham sugerido que era estresse do trabalho, postura no trabalho, ele tinha trocado a cadeira do trabalho, trocou a mesa do trabalho, e ele continuava com dor. E durante o consultório, eu pedi para que ele me mostrasse alguns exames, e eu percebi que ele, na hora que pegou o objeto, ele fez assim, ó, tentando achar a distância focal ideal para ler. E aí eu perguntei como é que era o dia a dia dele, e ele falou, olha, eu uso óculos e tal, meu computador fica mais ou menos uns 70 centímetros e tal. Ele falou assim, você mexe a cabeça para tentar achar a tela? Não mexo. E ficou naquela história e tal, aí a gente acabou usando o celular como ferramenta, ele botou o celular lá, ficou gravando durante 1 hora, uma ferramenta, acho que chama-se time-lapse, é isso? É isso? Tá correto? Time-lapse. E aí ele me mostrou aquela 1 hora dele trabalhando. E aí, durante essa 1 hora, a cabeça dele ficava assim o tempo todo. Procurando foco. E era um multifocal e ele tentando o tempo todo achar isso e essa repetição de movimentos acabou levando a ele desenvolver essa dor. O que ele fez? Mandei ele para o oftalmologista. Ele chegou no oftalmologista, o oftalmologista mediu, ele pediu para medir a distância até o computador, fez um óculos naquela distância e as dores
terminarem. Tem que estar atento sempre. O senhor tem algumas dicas aí pra gente. Aqui no site da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, sbotrj.com.br, a gente fez algumas dicas de como as pessoas devem se portar para evitar dor, né? A cabeça pesa mais ou menos 5 quilos. E quando ela está na posição ereta, ela praticamente não tem peso, porque ela fica neutra em cima da coluna cervical e o osso sustenta esse peso. À medida que você vai inclinando a cabeça para frente, você vai aumentando o momento e aumentando a quantidade de força necessária para sustentar a cabeça. Você fazendo isso durante minutos, 1 hora, 2 horas, 4, 5 horas ao dia, nos zumbis aí de celular, você acaba levando uma fadiga, chega no final do dia, você está com dor cervical, você está com uma cefaleia, e você às vezes começa com dores oculares, né? E daqui a pouco está com dor também no pescoço, a dor desce para o meio das costas. Então, basicamente por erros de postura. Cuidados. Ok. Lúcio, a questão aqui é da dependência digital. Muitos pesquisadores, a gente veio falando que é como se fosse uma dependência em drogas, né, em álcool. Como é que vocês observam isso lá no Instituto e trabalham essa questão? Bom, a dependência ela já é reconhecida por vários países como um transtorno físico e psicológico. Países como Coreia do Sul, que é o mais conectado do mundo, França, Estados Unidos, Reino Unido e até a fechada China, eles tratam a dependência digital como um transtorno e vários já têm planos de saúde elencado esse tipo de serviço. Agora, recentemente, a Organização Mundial de Saúde colocou Game Mania como uma doença e atribuiu até um CID. Então, o médico já pode diagnosticar e colocar aquele código, né, que vocês colocam lá no receituário para indicar qual é a doença, né? O que se faz lá no Instituto Delete ao receber as pessoas, e eu falei anteriormente, normalmente conduzido por alguém, a maior parte são jovens, são adolescentes, normalmente os pais ou alguém da família, procurar mostrar as consequências do mau uso da tecnologia na vida daquela pessoa e mostrar caminhos alternativos, né? A grande chamada para pais, mães, psicólogos, sociólogos, antropólogos e médicos em várias especialidades, como 2 aqui representadas, é que a gente está construindo uma sociedade doente. Tecnologia é muito bom, sempre será utilizada. Nos próximos 10 anos vai ser muito mais intenso, né? Nós vamos ter aí até 2030 novos humanos, pessoas completamente diferentes em função da tecnologia, e a gente tem que saber conviver com isso. Respondendo finalmente a sua pergunta, é sim considerado um transtorno, tanto quanto os vícios. A gente não gosta muito de usar o nome de viciado, né? Mas dependente, como o álcool, tabaco e drogas. Claro que em graus diferentes e impactos psicológicos e físicos diferentes, mas é a mesma dinâmica. Sim. E, por exemplo, no caso da Rebeca, como você falou, ela pode mudar essa questão e esses hábitos, né? Sem dúvida. Normalmente com ajuda externa. O dependente, né, como a gente diz, e a experiência mostra isso, é igual aquele dependente, não, eu só bebo um chopp no final de semana. E depois, segunda, terça, quarta e quinta, vai beber de qualquer maneira. Você tem que ter um apoio externo. É o que a gente tem feito lá no Delete. Receber as pessoas, mostrar em que estágio você está, se é leve, moderado ou grave. E às vezes o grave está lá na pontinha, já está se transformando num zumbi digital. E que tipo de dinâmica você tem que colocar na sua vida para compensar o uso do digital e equilibrar tudo isso. Porque o digital, a tecnologia, nós precisamos dela e ela é ótima. Faz um monte de coisas de melhor na nossa vida. Agora, como tudo na vida, tem um lado bom, um lado ruim, a gente tem que saber equilibrar isso aí. Roberta, lá na oftalmologia, quais são as dicas aí para a gente continuar? A questão até da luminosidade do visor, né, da tela, diminui. O que podemos fazer no dia a dia para amenizar essas questões? Essa situação aí da iluminação, ela é muito relativa, né? Porque quem já tem uma dificuldade para enxergar para perto, aí às vezes eu até oriento a aumentar a claridade do celular para conseguir ler melhor. Mas assim, o mais importante é diminuir o uso do celular, sabe? As pessoas chegam no trabalho já tendo usado 1 hora do celular no ônibus e vem digitando e o ônibus vem mexendo, aí volta para casa também digitando. Eu falo assim, gente, procura escutar uma música, descansar um pouco os olhos, aí depois marca uma consulta porque, não, eu queria um óculos para descansar meu olho. Eu falei assim, olha, descansar o olho é dormir,
é dormir cedo, é não usar o celular durante a noite, que é um problema seríssimo. Os pais agora dão o celular para a criança antes de dormir. Então, assim, como a nossa avó já dizia, você quer crescer, você tem que dormir bem, né? Porque o nosso hormônio do crescimento funciona à noite. O cortisol é secretado à noite. O nosso olho, ele precisa de estar no escuro para produzir a melatonina. Então, assim, evitar a claridade do celular na hora de dormir, entendeu? Então, assim, se você usar o bom senso, né? Eu acho que dá para aproveitar a tecnologia e não mais prejudicar benefícios, né? os olhos, exatamente. Do Nesse que caso, a parte sugeri negativa. a Rebeca que compra aquele despertador bem antigo, analógico, Aquele um ponteiro. com barulho bem botãozinho, forte, né? O celular você deixa lá na cozinha, na sala, e coloca o despertador todo dia, você vai ter um sono mais tranquilo, até porque 2 horas antes do teu horário normal de dormir, né, é recomendável que você pare de ver as mídias, seja ela qual for. Em relação às crianças, eu acho que os pais, eles têm que efetivamente ter a coragem de tirar o celular da criança. Esse negócio que pode usar 1 horinha, 2 horinhas... Ou nem dar, né, doutora? Ou nem dar o celular. Exatamente. Enquanto, A né? criança, ela fica na expectativa o tempo inteiro daquela horinha. Do momento que você simplesmente tira o celular da vida de uma criança até 9, 10 anos de idade, ela esquece que ele existe e vai brincar de outras coisas, entendeu? Então, mas é preciso ter coragem, né? Com E certeza. tirar de vez o celular da criança. E ter essa consciência Ter a aí, consciência né? que Que ele está só tá conectado, a gente prejudicando. tem que ter esse equilíbrio para continuar nos próximos anos. Coragem, informação e conhecimento, como vocês estão fazendo Com aqui, dá certeza. oportunidade de a gente falar sobre esse tema, né? E as pessoas se orientarem com relação a isso. Estamos chegando ao final do nosso programa. Infelizmente, eu vou pedir as considerações de cada um de vocês. Por favor, Lúcio. Eu vou repetir a orientação. Eu acho que nós estamos construindo uma sociedade que não está conseguindo perceber isso, né? Quando a doutora Roberta fala de não dar o celular para as crianças. Tem um ato antes, né? Não é tirar o celular, é nem dar. Você tem que postergar quanto mais tempo, porque tem tantas brincadeiras que você pode compensar. Ainda que ele tenha que usar o celular por uma questão pedagógica, as escolas que adotem o celular dentro do seu modelo pedagógico, mas que isso seja observado. Os pais têm que monitorar isso sim, porque os danos são muito grandes e eles não sabem do que vai acontecer com essas crianças, né? Até porque o cérebro de criança e adolescente não está completamente formado e eles vão ter problemas sérios de várias ordens. São depois. Dr. Marcos, por favor. Minha sugestão é de que você escolha uma meta para ficar sem celular. Por exemplo, vou deixar o celular desligado 2 horas durante o dia, ou dizer, 1 dia na semana eu não uso o celular. Pega aí, deixa ele do lado. Acho que talvez seja a melhor maneira de você começar a se habituar a não ficar tão dependente do celular. A todo momento. Rebeca. Vou vigiar mais esse hábito que eu tenho, vou tentar ficar um pouco mais afastada e tentar evitar ser dependente do digital também. Foi Você tá importante convidada a esse debate para você, Bastante. que você Ela tá compartilhe convidada, com os Simone, colegas também, para né? comparecer lá no Instituto Delete para pelo menos ter um primeiro contato para entender como é que a coisa funciona. Ninguém é obrigado a ficar, lógico. Mas ter esse conhecimento já é importante, a É informação. gratuito o atendimento lá. Então, Com certeza. Roberta, sua mensagem final aí pra gente. Bom, é só para que as pessoas tenham um pouco mais de cuidado com os olhos, né? E como eu sempre falo no meu consultório, o olho, coitado, ele sofre muito, né, gente? A gente acorda e aí tá botando ele para trabalhar, é o dia inteiro no computador, aí vai para casa aliena, aí chega no final do dia, meu olho não tá, ele tá embaçando, não sei o que tá acontecendo. Eu falo, experimenta pegar um pezinho e passar o dia inteiro assim, para ver se você no final do dia não vai estar com o braço bem dolorido. Então, assim, vamos tomar cuidado com os nossos olhos, né? Escuta uma musiquinha, dorme cedo, que é a melhor coisa que você faz. Não existe óculos para descanso. A gente tem que poupar um pouco os nossos olhos para que ele continue enxergando bem, né, por muitos e muitos anos. Com certeza. Eu só tenho a agradecer aqui a participação de vocês. Com certeza essas informações são sempre importantes, né, de serem compartilhadas. Muito obrigada. E a você que está nos acompanhando, obrigada pela sua atenção. Até o nosso próximo programa. Tchau.